vou aproveitar para fazer a divulgação. Algumas das nossas doutrinárias a gente grava o áudio, porque a imagem fica um pouco difícil aqui e disponibiliza lá no YouTube depois, as de segunda, de quinta e algumas de sábado. Então quem tem interesse em acompanhar outras doutrinárias está lá no nosso YouTube. Vou colocar um pouquinho mais perto. Pronto. Eu queria começar confessando uma coisa para vocês. Fabiana me escalou depois do seu Nelson, numa segunda-feira. Quem estava aqui segunda-feira passada viu que a palestra foi do seu Nelson, né? E esse assunto que eu trouxe para conversar com vocês, eu já tinha pensado ele há mais ou menos um mês atrás. E aí quando o seu Nelson começou a falar sobre desobsessão, eu pensei assim, puxa, vou ter que mudar meu tema, porque vai ficar muito parecido de uma semana para outra. Mas daí acontece que o seu Nelson fez a exposição dele, que na verdade ele fez a introdução que eu precisava para falar desse tema com vocês. Então vocês vão ver que vai quase parecer como uma continuação da fala de semana passada, mas foi coincidência, né, seu Nelson? Não combinamos. Mais ou menos. Inimigos e nós. Da onde que eu tirei inimigos e nós? Jesus, no Sermão do Monte, ele teve algumas falas que são relativamente conhecidas pela maioria de nós, e uma delas é a que eu extraí o conteúdo para a gente conversar na noite de hoje. A frase de Jesus, então, um pedacinho dela, foi a seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa foi a frase de Jesus. Ali no início, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O povo daquela época, era assim que eles conheciam a lei. Eu amo aqueles que se afinizam comigo, que são próximos de mim, mas aqueles que fazem o mal para mim, eu não preciso retribuir com o bem. Mas Jesus veio para trazer novas diretrizes, novas formas de conduta e trouxe, vocês conheciam isso daqui, mas eu trago para vocês algo a mais. Amem também aos vossos inimigos. Já adianto para vocês que é difícil, acho que todo mundo sabe, né? Amar os inimigos não é uma tarefa fácil. E daí eu queria fazer um comentário de uma curiosidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec, junto com os espíritos que auxiliaram na codificação, colocaram os temas aqui em determinada ordem. Mas não é coincidência, nem ao acaso a ordem que as coisas foram colocadas aqui. Tem um motivo e um objetivo. E aí, curiosamente, o amar aos inimigos está logo depois do amar ao próximo. Por quê? Primeiro a gente vai aprender a amar aqueles que estão próximos de nós, que concordam com as nossas ideias, que nos apoiam, enfim, para depois a gente começar a aprender a amar os inimigos. Então até isso aqui tem um motivo de ser. E uma outra curiosidade também, Emmanuel, eu sou muito fã de Emmanuel, eu gosto muito do seu Nelson também, né, seu Nelson? Ele trouxe, junto com Chico Xavier, enfim, vários comentários acerca dos versículos de Jesus. Ele comenta e nos ajuda a entender um pouquinho mais a fundo. Tem vários comentários de Emmanuel, só que esse versículo do amai aos vossos inimigos é o versículo que mais tem comentário de Emmanuel. De todos eles, esse é o que mais tem. E daí eu fiz a minha própria conclusão, que deve ser difícil mesmo, né? Se Emmanuel veio, se deu o trabalho de fazer muito comentário sobre isso, é porque não é tarefa muito fácil. Mas vamos lá. Para começar, então, eu queria fazer uma pergunta coletiva, né? Não individual. Fique à vontade para levantar a mão para responder. Eu queria saber quem aqui considera que tem inimigos. Resposta livre. Quem acha que tem inimigos? E quem acha que é inimigo de alguém? Porque às vezes a gente não tem inimigos, mas talvez alguém considere nós inimigos. Então tá, obrigada pela contribuição. Agora eu queria falar a definição dos inimigos, porque às vezes a gente acha que tem ou que não tem, mas não para muito para refletir quem são esses inimigos. Os inimigos, nada mais, nada menos que são desafetos do presente ou do passado que não concordam conosco, que estão tristes, magoados, irritados por algum motivo. Então, são desafetos do presente ou do passado.
E estes desafetos, eles podem estar tanto encarnados, que nem nós aqui, quanto desencarnados. Eu não sei agora, depois dessa definição, mas eu acho que a maioria até mudou de resposta, e se eu perguntasse de novo, todo mundo iria levantar a mão. Mas é isso mesmo, gente. Ninguém aqui não tem inimigo. A gente pode não ter dessa encarnação, mas a gente tem que lembrar que somos espíritos milenares, tivemos outras vivências e nem sempre a gente acertou como a gente busca acertar hoje. Na verdade, nem hoje a gente acerta 100%, né, seu Nelson? Quem dirá lá no passado. Então, com certeza, temos sim alguns desafetos. E eles que a gente vai tratar hoje como os nossos inimigos. E aí, Jesus veio para exemplificar como se relacionar com esses inimigos e com estes desafetos. Jesus não só falou, ele exemplificou, ele veio e nos mostrou como fazer. E aí, tem uma coisa que às vezes quando a gente pensa vou me relacionar com o meu inimigo, né, Lili? Eu vou ter que abraçar, beijar, conviver, adorar o meu inimigo? Não é isso que Jesus nos pediu, porque ele sabe que não é nem possível. A gente não consegue, muitas vezes, nem com quem está próximo da gente, imagina com os inimigos. Então não foi isso que Jesus pediu. E Jesus também não nos pede, na hora de amar aos inimigos, que a gente concorde com os erros alheios. Às vezes o nosso desafeto errou mesmo, magoou, teve uma escolha que não é legal, e a gente amar este inimigo não significa que a gente concorde com essa atitude equivocada. A única coisa que Jesus nos pede ao amar os inimigos é compreensão, é entendimento, é esse olhar de que se o outro errou, tem um motivo. Ele está desequilibrado, ele não está bem consigo mesmo, alguma coisa na vida dele não está legal, por isso que ele erra, assim como nós também erramos. E daí aqui eu peço desculpas que ficou pequeno, mas acho que é o único slide que ficou pequenininho. Emmanuel nos diz que amar aos inimigos é compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinizam conosco poderiam ter sido nossas. Talvez a gente não cometa esse mesmo erro porque a gente não está na mesma situação daquela pessoa, mas se a gente parar um pouquinho e se colocar no lugar, a gente vai chegar à conclusão que talvez a gente caísse no mesmo erro. E eu e a Fábio, a gente brinca, muitas vezes a gente faria até pior. Se a gente parar para pensar bem, talvez a gente fizesse ainda pior. Então foi isso que Jesus nos pediu, que a gente entenda os nossos inimigos, compreenda e perdoe eles. Não amar, não beijar, abraçar e conviver. Jesus sempre nos pede o que está ao nosso alcance, nada fora disso. Jesus é bonzinho, ele sabe o que a gente é capaz, o que a gente consegue, e é isso que ele nos propõe. E aí, indo um pouco na linha da conversa do seu Nelson da semana passada, eu queria adentrar nos nossos desafetos desencarnados, que muitas vezes a gente chama os obsessores. E aqui é importante eu vou usar o termo desmistificar os obsessores, porque muitas vezes, o obsessor, eu não vejo, mas ele está perto de mim, me influenciando, o que acontece? Na verdade, os obsessores nada mais são do que pessoas exatamente como nós, só que sem o corpo físico. Essa é a única coisa que muda. Eles têm os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas felicidades, os mesmos prazeres, só que eles não estão aqui encarnados, não estão mais com o corpo físico, já estiveram, mas não estão mais. Agora se encontram no plano espiritual. E daqui a pouco, gente, isso vai inverter. A gente vai para lá, no plano espiritual, perdemos o nosso corpo físico momentaneamente e eles voltam para cá. Esse é o ciclo da nossa vida como espíritos imortais. Então, quando a gente entende que os obsessores são pessoas como nós, a gente começa a passar a entender que as dores deles são parecidas com as nossas também. Aquilo que a gente não gosta, eles também não gostam, também machucam. E muitas vezes, não é regra, mas na grande maioria das vezes, esses obsessores foram pessoas que nos amaram muito, que confiaram muito na gente, que a gente, por algum motivo que a gente não lembra agora, a gente traiu essa confiança, a gente machucou essa pessoa. E por isso ela virou um desafeto nosso, por uma atitude que nós mesmos tivemos. A gente tem que assumir essa responsabilidade mesmo que a gente não lembre, porque lá no fundinho do coração a memória fica dos acontecimentos que a gente já vivenciou. E aí, uma outra coisa bem interessante também, que eu ouvi no Evangelho no Lar da Febe, com o Saulo e com a Nani, fica o convite
Lá no YouTube da FEB tem o Evangelho no Lar, é maravilhoso. Eles contam que os espíritos obsessores, eles muitas vezes nos veem como uma fotografia. Se eu tirar uma foto daqui agora, cada um vai estar com a sua roupa, com a cor do cabelo determinada. Se eu voltar daqui a 1 ano e ver vocês não vão estar com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, vocês vão ter mudado. Mas a fotografia ela vai permanecer a mesma. Esses espíritos, muitas vezes, eles enxergam a gente como a gente foi lá no passado. A gente pode já ter mudado, mas muitas vezes eles ainda nos enxergam daquela forma, como se fosse uma fotografia. Por isso que eles ainda guardam muita mágoa, muita tristeza. E aí tem uma notícia não muito boa, é que na maioria das vezes a gente ainda é a mesma pessoa que a gente foi lá atrás, com os mesmos pensamentos, com os mesmos equívocos. A gente pode não matar mais, não roubar mais, não fazer exatamente como a gente fazia lá atrás. Mas às vezes a gente ainda pensa. Eu não falo, mas eu tenho aquele pensamentozinho bem similar com o que eu tinha lá atrás. E tudo isso serve para que esses espíritos se afinizem conosco, é a lei de afinidade. Então eles olham, eles estão nos acompanhando, nos observando, e eles se afinizam conosco por esses pensamentos e atitudes. E o último item é que a gente também tem que lembrar nesse relacionamento com os inimigos que ninguém se resume a um ato só, a um erro, a um equívoco. Às vezes uma pessoa ela erra conosco ou com alguém que nós amamos muito e a gente fica preso naquilo, a pessoa se torna aquilo para nós. A gente não lembra das coisas boas que essa pessoa já fez conosco, para os outros. Então esse pensamento a gente tem que lembrar de ter, olhar para os inimigos e lembrar que eles não são apenas esse equívoco, esse erro, eles são mais que isso. Eles têm coisas boas, todo mundo tem, assim como nós. E aí, eu queria contar mais uma historinha que eu também ouvi no Evangelho no Lar da FEB. Quem contou essa história, na verdade, foi a Nani, é uma história pessoal dela que ela relata nesse Evangelho. E essa história ela vai contar bastante da importância da oração nesse processo de relacionamento com os nossos inimigos. Naquela frase inicial, Jesus falou, amai aos vossos inimigos, mas ele não parou por aí. Ele continuou, e orai pelos que vos perseguem. A história da Nani, bem resumidamente, é a seguinte. Ela conta, é um caso real, é dela. Ela tinha um filho que na época tinha os seus 15 anos, era adolescente. Ele era médium e ele começou a passar por um processo obsessivo bem difícil, bem duradouro. Durou alguns meses e foi bem intenso. E a Nani participava de alguns trabalhos na casa espírita que ela frequenta, trabalhos mediúnicos. E aí a Nani, com essa história do filho, ela passou a orar pelo obsessor do filho. Antes mesmo de orar pelo filho, ela orava pelo obsessor do filho. E ela falou que orou, não é uma semana, gente, foram meses de oração contínua. E aí, depois de algum tempo, esse espírito que estava obsidiando o filho dela se comunicou no trabalho que ela participava e disse o seguinte: eu não posso mais fazer o que eu queria fazer com teu filho. Eu esperei muito tempo para me vingar, para fazer o que eu queria. E não que ele não mereça, porque ele ainda merece. Mas se eu fizer o que eu quero fazer com teu filho, eu vou te ferir. E eu não posso ferir o coração de quem sarou as minhas feridas. Então veja só, a atitude de uma mãe para com o obsessor do filho tocou o coração desse obsessor e ele desistiu de ter essa vingança para com o filho pelo amor que ele recebeu. O que ela fez? Ela quebrou esse padrão vibratório de vingança, de ódio, com a oração, com o carinho verdadeiro que ela colocou nessa oração. Então é isso que a gente tem que buscar fazer, e a oração é uma das ferramentas que a gente tem para fazer isso, que é quebrar esse ciclo de nós para com os outros. Alguém nos fez mal? É claro que a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, abandono, mas vamos dar um passinho para trás e tentar olhar com outros olhos para quebrar esse ciclo vibratório. E o último item ali, vou falar bem brevemente para não ocupar muito tempo. A gente não pode esquecer que durante a noite, quando a gente dorme com sono físico, nós espíritos continuamos a trabalhar, estudar, se relacionar com o mesmo padrão vibratório que a gente teve durante o dia. Então o sono é como se fosse uma porta para esse relacionamento com os nossos amigos e desafetos desencarnados. Então vamos utilizar dessa ferramenta para a gente construir coisas boas durante a noite de sono físico também.
E daí, seguindo essa linha de quebrar esse padrão vibratório para resolver esse relacionamento com os desafetos, eu trouxe uma frase de Chico Xavier, do livro No Mundo de Chico Xavier. É uma coletânea das entrevistas que Chico deu enquanto ele estava encarnado. A gente leu esse texto no Evangelho no Lar da semana passada e eu achei interessante trazer para vocês. Chico diz o seguinte: quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança libertação e tranquilidade, com toda certeza. Porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com o apoio em nossas próprias ações. Difícil, né, seu Nelson? Eles nos observam, eles estão ao nosso lado e eles até são sensíveis àquilo que a gente fala. Por exemplo, eu estou aqui agora falando, mas do que vai adiantar eu falar se ao sair da porta aqui da casa eu não praticar o que eu estou falando? Eu retrucar umas palavras de agressão com mais agressão ainda, eu revidar um insulto. Os nossos obsessores, os nossos desafetos, assim como a gente aqui observa, né? O seu Nelson tem uma fala e lá na rua tem uma outra atitude, eu vou observar. Os nossos amigos desencarnados também. Então esse é o poder da nossa ação, da nossa prática, que vai muito além das nossas palavras. Então, a gente tem que começar, é um erro que acontece muito, eu já me peguei fazendo isso, eu ainda faço, na verdade, pensar assim: eu vou rezar e eu vou pedir para que afaste esse obsessor de mim. Ai, tira de perto de mim, não está me fazendo bem, eu quero mudar, então eu vou rezar para afastar o obsessor. Não é para isso que a gente tem que pedir. Porque se o obsessor está conosco, tem um motivo de ele estar ali, tem algo que a gente precisa resolver. Então a gente tem que orar para que a gente tenha força, discernimento, fé, vontade para mudar esse relacionamento, para melhorar esse relacionamento, não se afastar, porque se afastando a gente não vai resolver o problema. E aí a ação no bem, que é o título do slide, se eu faço uma boa ação para Ana Maria, Ana Maria talvez algum dia possa retribuir essa boa ação para mim, então essa ação vai voltar em benefício para mim. Talvez a Ana Maria não tenha essa oportunidade, mas a Ana Maria vai ter a oportunidade de retribuir a boa ação para o seu Nelson, e o seu Nelson para a Rose, e a Rose para a Fábio. Isso cria uma corrente, em algum momento a boa ação que eu tive com certeza vai voltar até mim, em benefício de nós mesmos. E se não pelos encarnados, pelos desencarnados também, porque nós temos nossas famílias espirituais que nos acompanham e são gratos às pessoas que ajudam a nós. Então essa corrente, assim como a do mal nós temos que quebrar, a do bem nós temos que incentivar. Uma coisa anula a outra, a gente só vai anular o mal com o bem. Não é com a ausência, não é com não fazer nada, com ignorar o problema. É construindo algo de bom. E o seu Nelson tem razão quando ele fala que o tempo passa bem rápido, né, seu Nelson? Mas vamos lá. Voa. Aqui na frente voa. Lá em casa, desde pequenininha, eu sempre fui ensinada as dificuldades, a tudo que ocorre na vida, a gente sempre vê um antídoto para curar esse problema, essa dificuldade. E daí agora, pós-pandemia, né, a gente passou por um contato com um vírus muito grande, a gente não se cuidou, não cuidou do nosso corpo para não ter essa invasão dos vírus, a gente não cuida contra as invasões das bactérias, dos fungos, agora a série Last of Us está na moda, né, contra as invasões dos fungos. A gente tem que fazer a mesma coisa para a nossa alma. Temos antídotos que estão só nas nossas mãos para que a gente cuide da nossa alma também, assim como a gente cuida do nosso corpo. E a gente esquece, a gente olha tão bem para o nosso corpinho e esquece de olhar também para a nossa alma. O primeiro antídoto é a boa conduta. O que isso significa? A casa tem diversos tratamentos, o seu Nelson deu o recado de algum deles para nos auxiliar nessa recuperação. Esses tratamentos, eles de nada vão adiantar se a gente não mudar a nossa forma de agir, a nossa conduta, porque o que causa o nosso sofrimento, os nossos desafetos são as nossas atitudes. Então o tratamento está aqui para ajudar, mas precisa que a gente tenha uma mudança.
É igual quando a gente vai no médico. Se eu vou no médico com dor de estômago, ele me prescreve um remédio, mas eu continuo comendo coisas erradas, eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu não tomo água, não vai adiantar de nada a medicação. Então a boa conduta é o primeiro antídoto que a gente tem que vigiar todos os dias. Não adianta um dia agir bem e no outro levar tudo por água abaixo. Claro que são altos e baixos, a gente ainda não consegue manter um padrão, mas a gente tem que buscar então essa boa conduta, e não é só dentro da casa espírita, é principalmente no mundo lá fora, na família, trabalho, sociedade, trânsito, nas mais diversas situações. O segundo antídoto é o autoconhecimento, que é uma das grandes propostas da doutrina espírita que ela nos traz, é que a gente se conheça. O que significa? Conhecer aquilo que nos faz bem, conhecer aquilo que nos tira do sério, as nossas fraquezas, aquilo que a gente ainda desliza com mais facilidade. Quando alguém fala de determinada forma comigo, eu perco a paciência. Eu já reparei que isso acontece, então o que eu vou fazer? Eu me conheço e eu vou reparar essas fraquezas que ainda existem em mim para que eu mude a minha conduta que está ali em cima. O terceiro antídoto é o tempo. E esse aqui, gente, a gente esquece com muita frequência do antídoto do tempo. Quem aqui nunca pensou assim, eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, eu estou agindo no bem, não estou pensando nada de errado e não melhora? Minha situação não muda, continua dando tudo errado, não sai do lugar? Sabe aquela sensação de que nada muda apesar de que a gente se esforce? Tem hora que a gente tem que dar tempo ao tempo. Muitas vezes o que a gente está passando, a gente precisa passar por aquilo por determinado tempo. E aí, Maria de Nazaré já nos falou, tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente tem que saber esperar. Hoje eu posso ter determinado desafeto em uma pessoa. Amanhã essa pessoa vai virar meu amigo, meu companheiro de jornada, vai fazer parte da minha família espiritual. A gente tem que dar tempo para que essas relações se construam. O quarto antídoto é cultivar a oração. É bem a história da Nani, ela cultivou essa oração. Mas aqui a gente tem uma dificuldade, né? É difícil orar para o inimigo com carinho, com amor, com compaixão. Às vezes a gente ora meio que da boca para fora, assim, né? Jesus me ajuda, mas não sai aquele sentimento. E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir orar com sinceridade. O importante é que esse cultivo da oração seja crescente. Que dia após dia a gente consiga ir colocando um pouquinho mais de amor, de cuidado, de atenção nessa oração para os nossos desafetos. Por quê? Se o meu desafeto aparece aqui na minha frente agora, eu vou conseguir ajudar, estender a mão, fazer o bem? Provavelmente não, porque ainda me dói muito. Mas se eu, com o passar do tempo, eu cultivar a oração, eu vou construindo o meu coração para que ele fique predisposto, para que quando surge a oportunidade de eu ajudar esse desafeto, eu já esteja um pouquinho mais pronto. É com a oração que a gente vai construindo esse preparo do nosso coração para lá na frente, lá no futuro, conseguir estender a mão para o nosso adversário e para o nosso inimigo. O penúltimo antídoto, na verdade tem muito mais antídoto que isso, né? A gente escolheu alguns, é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação, a gente está acostumado já com isso, então a prática do bem, do olhar ao outro, sempre vai nos favorecer de uma forma ou de outra. E o último que eu deixei em destaque em azul é o perdão. Emmanuel, ele nos diz que o perdão é o antídoto mais poderoso para com os nossos inimigos. É uma afirmação bem forte, né, Sr. Nelson? É o antídoto mais poderoso, é o perdão. Então o tempo já está esgotando, só queria falar que o perdão, ele serve como libertação para nós e para o nosso inimigo. Então é o antídoto que vai nos libertar para que a gente siga a nossa caminhada e não fique preso naquele acontecimento, que é o que mais acontece, né? Acontece algo que a gente não gosta, a gente fica preso, às vezes anos, às vezes várias encarnações a um acontecimento, porque a gente não consegue perdoar o outro não consegue nos perdoar. Então, quando a gente consegue exercitar o perdão, a gente ganha essa autonomia de seguir com a nossa vida, seguir com a nossa caminhada na construção das nossas virtudes. Então, o perdão, ele liberta para que a gente avance. E eu trouxe uma frase de Jesus,
que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos aproveitar a oportunidade de agora, dessa encarnação, para a gente se reconciliar com o adversário, encarnado ou desencarnado, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar caminhando junto dele. Sabemos que Deus é bom, é justo, temos diversas encarnações, mas às vezes uma encarnação a gente é afastado daquela pessoa, então a gente não sabe quanto tempo teremos, então vamos aproveitar a oportunidade de agora para isso. E daí, para já ir finalizando, eu queria me permitir ler um pouquinho mais, mas é um texto de Chico Xavier. No próximo slide tem o nome do livro, que agora eu não me lembro, que se chama Amigos e Inimigos. Nesse texto ele traz a importância dos nossos amigos que nos dão apoio, mas também traz a importância dos nossos inimigos. Como será que os inimigos nos ajudam? O amigo enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que ainda nos compete realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro estaremos sem apoio, e sem o adversário ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Então olha a importância dos nossos amigos a gente já sabe, a gente já está acostumado. Mas olha essa visão que Emmanuel e Chico nos trouxeram da importância do inimigo. Por nos observar, por estar apontando as nossas fraquezas, ele nos ajuda a identificar o que temos que melhorar. Ele fica no nosso pé, assim, ó. Tá bom, eu não tô bom nisso ainda, tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Então, vamos mudar esse olhar de não ver o inimigo como um problema, e sim como um auxílio para a nossa elevação espiritual. E aí o seu Nelson, semana passada, ele ficou triste, né, seu Nelson, que não deu para falar da autoobsessão, que não deu tempo. E aí, para finalizar, não é sobre autoobsessão propriamente dita, mas é muito similar. O tema da palestra é inimigos e nós. Mas aqui o que eu trouxe são os inimigos em nós. Jesus nos disse, numa passagem dele com Pedro, que eu não vou ter tempo de contar, mas Jesus diz que é dentro de nós mesmos que será travada a guerra maior. Jesus, ele nos traz a visão de que os maiores inimigos, eles não estão no mundo lá fora. Não está no seu Nelson, na Fábio. Está dentro de nós mesmos. E essa frase de Emmanuel resume muito bem isso, onde ele diz que esses opositores ocultos, eles são conhecidos pelos mais diversos nomes. O orgulho, a maldade, a tristeza, a preguiça, o desespero, a ingratidão, que perseveram conosco muitas das vezes. Então é por isso que a gente tem que ter a vigilância, de entender que quando isso está acontecendo, de parar, observar e ter a paciência conosco, de que um dia a gente vai melhorar, que a gente está tentando, mas é importante identificar nossas fraquezas, mesmo que agora, nesse exato momento, a gente ainda não saiba como resolvê-las. Mas aí a gente pede ajuda, né, gente? Jesus, me ajuda, eu não estou sabendo como resolver essa situação. Os espíritos amigos, eles estão sempre do nosso lado. Às vezes a gente não percebe, a gente não está em sintonia, mas eles estão sempre prontos para ajudar. Até quando a gente não quer ajuda, eles nos ajudam. Então imagina quando a gente pede por ajuda. Com certeza essa ajuda virá. E aí, para finalizar, sim, mais uma frase de Emmanuel, sou fã de Emmanuel. Quando a treva se desdobra em torno de nossos passos, não vale vociferar contra as sombras ou persegui-las inutilmente. Bastará acender uma luz para que a estrada se descortine novamente a visão. Então, quando tudo estiver difícil, quando os nossos desafetos estiverem no nosso pé, pesando o nosso dia a dia, quando a gente não vê resolução para algo que nos aflige, serena, pede ajuda e acende uma luz. Eu vejo essa luz que está descrita ali
de várias formas. É um abraço em alguém, é o olhar para o outro, é tudo de bom que sai de dentro de nós, é essa luzinha que se acende e a estrada vai se descortinar novamente a visão, tudo vai ficar mais claro e vai surgir essa esperança dentro de nós para a resolução dos nossos conflitos. A mensagem de hoje era essa, acho que continuou um pouquinho, né, o assunto de semana passada. Obrigada pela paciência e vamos ter então essa esperança de tirar algo de bom dentro de nós e doar para o próximo. Que assim seja.